Poucos poderiam imaginar que seria o setor de educação que mais teria valorização nas ações ao longo dos últimos pregões. Muito porque todas as ações desse setor estavam apanhando bastante já há algum bom tempo. E se a gente pega somente a performance, o desempenho dessas ações no último mês, a gente vê algo realmente que foge muito do comum em relação às demais empresas da bolsa, quando a valorização delas está acima de 40% e ainda assim, entre elas, a empresa que mais se valorizou, a Yduqs, antiga Estácio, teve uma alta de 80% nesse mesmo período. Realmente uma alta surpreendente e que, ao mesmo tempo, muitos analistas e especialistas do mercado ainda estão eufóricos e pensando que essa alta pode ainda continuar ao longo dos próximos trimestres diante de resultados bons que essas empresas tiveram recentemente. Por isso vamos discutir um pouco mais sobre o setor e ainda assim sobre aquela empresa que o mercado está mais confiante para daqui para frente. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. E se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. A recente valorização das ações do setor de educação tiveram dois principais motivos. O primeiro deles se refere à melhora no cenário macro, afinal de contas, por serem empresas de crescimento, onde a gente visualiza onde elas podem chegar daqui a 5, 10 anos, que for que seja, qualquer impacto que a gente vem tendo no cenário macro tem uma consequência muito grande para essas empresas. E nesse contexto, desde quando o arcabouço fiscal foi apresentado, mesmo que não seja o ideal, assim como eu sempre falo, mas ainda assim é o melhor do que a gente poderia imaginar, a taxa longa de juros reduziu bastante. Ou seja, todo o dinheiro, todo o caixa, todo o valor que essas empresas vão gerar ao longo dos próximos anos é descontado a uma taxa muito menor, o que por si só já traria uma diferença muito grande no seu valuation. E junto a isso, a gente também viu uma melhora bem interessante nos resultados que essas empresas demonstraram, divulgaram no primeiro trimestre desse ano. E inclusive após esse resultado, algumas empresas já começaram a divulgar os seus guidances, suas projeções para os próximos trimestres, onde também conseguem imaginar mais uma alta bem interessante que vai acontecer daqui para frente. E é bem interessante porque o mercado agora para elas deu uma grande aliviada em relação ao que a gente viu no passado, quando diante da dinâmica, ainda consequência da pandemia, a gente viu os cursos presenciais, que até então eram os melhores, era onde grande parte das empresas tinha seu portfólio de alunos, seu portfólio de cursos, perder bastante alunos, ter uma evasão muito grande e ainda assim aquele custo que era o ticket médio maior, perdendo alunos, então tinha um impacto cada vez menor no lucro. E é curioso notar porque no primeiro trimestre foi bem interessante para essas empresas, porque elas conseguiram reverter um quadro que até então estava bem difícil para elas. O que a gente poderia imaginar, ainda em consequência da pandemia, é que os cursos presenciais continuassem perdendo alunos, embora seria muito importante tentar ao máximo reter esses alunos, porque por ser o curso presencial eles pagavam mais, e por outro lado, a despeito da redução aqui dos cursos presenciais, o ensino digital, o EAD, estava crescendo bastante. Só que à medida que o EAD subia, aumentava sua participação e o presencial diminuía sua participação, a empresa perdia lucro a princípio. Porque o curso EAD, apesar dele ter um potencial de escala muito maior, mas ele traz um ticket médio infinitamente inferior e ao mesmo tempo uma evasão desses alunos também é muito grande. Então as empresas estavam numa dinâmica de você só destruir valor, porque você perdia o lado bom e onde estava crescendo era um crescimento realmente que não interessava muito para essas empresas. Mas o interessante de notar é que mesmo diante dessa dinâmica de queda dos alunos presenciais, as empresas conseguiram se readaptar ao novo contexto e conseguiram até mesmo fazer reajuste no preço, mesmo perdendo bases de alunos. Coisa que até então era impossível imaginar. Perdendo alunos, que as empresas mais queriam é ceder desconto, abaixar o preço para tentar reter o máximo. Só que agora, mesmo perdendo alunos, eles conseguiram pelo menos manter estável, até mesmo crescer algumas das empresas, a sua receita nas bases presenciais. E enquanto isso, a parte do ensino digital continua voando. E as empresas conseguem também agora repassar o ticket médio para frente, né? Consegue agora encontrar um ambiente competitivo muito mais saudável. As empresas conseguiram agora encontrar esse novo perfil. Então o ticket médio nesses dois ramos consegue agora ter um desempenho relativamente ok, cada um com as suas particularidades ainda, questão de evasão, questão de renovação, de captação de alunos, mas ainda assim isso indo muito bem. E por fim, e talvez seja o grande ponto diferencial das empresas, se refere à parte da medicina, que ainda é o curso presencial que todas as faculdades querem para si, principalmente porque ela reúne os principais dados, as principais informações que todas elas gostariam de ter. Que é, primeiro, é uma base de alunos crescente, é uma procura, uma demanda crescente por esse curso, e ainda assim você consegue cobrar um ticket médio muito superior em relação a qualquer outro curso, e ainda assim uma evasão de alunos muito baixa. Então você reúne demanda com evasão baixa e com ticket médio muito forte. Então as empresas que hoje conseguem focar nessa parte de medicina, conseguem ter um desempenho melhor, como é o caso da Yduqs.
Por isso, entre todas as empresas que nós temos hoje no setor de saúde, aquela que mais está pronta para capturar esse próximo ciclo de valorização, esse próximo ciclo agora de expansão das atividades, talvez seja Yduqs, principalmente porque o seu curso de medicina já está mais encaixado em relação às demais. E outro ponto também merece destaque é o fator FIES, que durante os últimos governos de Lula e Dilma ficou muito popular, teve um incentivo aos empréstimos do FIES muito grande. E nesse caso, aquelas empresas que têm maior concentração na sua base de alunos no ensino superior, essas empresas devem capturar, mais uma vez, um valor maior à medida que o FIES volte a ter todo aquele incentivo que a gente já viu no passado. Por isso, agora vamos acompanhar os últimos resultados que a Yduqs fez para entender onde estão seus pontos fortes e seus pontos negativos. No caso da Yduqs, a empresa divide suas linhas de receita em três vertentes principais, como no caso a parte Premium, que corresponde à parte de medicina e ao curso do IBMEC. Depois nós temos a parte presencial e por fim nós temos a parte do ensino digital. Começando então com a parte Premium, talvez seja o seu grande ponto diferencial em relação às demais empresas, a gente vê duas características importantes aqui. Primeiro, que a empresa conseguiu crescer bastante sua base de alunos, hoje que somente para os alunos de medicina o IBMEC já são mais de 16 mil espalhados pelo Brasil inteiro, e ainda assim teve um aumento do ticket médio, tanto aqui para a parte de medicina como também para a parte do IBMEC. Então se junta mais alunos e um ticket médio por aluno também maior, isso corresponde que agora a um crescimento da sua receita líquida de 23%, crescimento muito forte, e ainda seguido de um EBITDA ajustado bem interessante. Ou seja, se EBITDA e receita líquida andam quase que no mesmo tom, quase que no mesmo ritmo, isso mostra que a empresa também conseguiu segurar bastante seus custos, mesmo diante de uma inflação que estava bem alta. Já na parte do ensino digital, a gente também vê algumas coisas parecidas. A base de alunos cresceu bastante, menos até do que a parte premium, mas cresceu relativamente bem. E também tivemos um reajuste do prêmio, do ticket médio, positivo. Então, juntando um e outro positivo, aqui a gente vê uma receita líquida aumentando 23% e um EBITDA aumentando 41%. Aqui nesse caso, por se tratar de uma base de alunos maior e por ser um ensino escalável, a base digital, já está tudo gravado, digamos assim, a empresa consegue crescer, conseguindo otimizar bastante sua estrutura, diluindo mais suas despesas e custos para uma base maior de alunos. Por isso que a gente vê aqui um EBITDA ajustado bem interessante, crescendo aqui relativamente bem alto. E nesse caso, o que a gente já pode observar é que a margem EBITDA do ensino digital cresceu bastante, cresceu aqui agora para 43%. Ainda não está tão bom quanto o segmento premium, principalmente por causa da medicina, mas já é um resultado ali bem interessante, de uma margem bem bacana que a empresa vinha operando. Já na parte do presencial, que a empresa perdeu um pouco dessa base de alunos, que teve uma queda aqui de 8%, mas por outro lado ela conseguiu reajustar seu ticket médio. Ou seja, isso já mostra que o cenário, que o mercado está um pouco menos agressivo, que as empresas estão conseguindo repassar seus custos, mesmo perdendo um pouco de alunos. Então, no final das contas, ela quase conseguiu segurar aqui seu EBITDA, teve uma queda bem pequena aí de 1%, mas pelo menos que o seu ticket médio já deu uma tendência aí de que para os próximos trimestres ela consiga reajustar os seus tickets para contrabalancear um pouco essa perda de alunos. Quando a gente vê que agora a distribuição dessas três vertentes em receita líquida, a gente vê que a parte presencial ainda é muito grande, nitidamente ela representa aqui 41% e ainda assim a parte maior, mas por outro lado, quando a gente vê aqui, ó, a margem EBITDA da parte presencial é bem pequena. Então, apesar de ter um faturamento maior, quando a gente for decompor isso para o lucro de fato, que é o que nos interessa, a gente vê que essa participação é menor. E no caso, quem vai chamar aqui mais atenção vai ser com certeza a parte premium, por se tratar daquela operação que apresenta a maior margem de lucro, que é justamente o que nós vimos aqui agora. Quando a gente pega somente o EBITDA ajustado, a gente agora já vê uma tendência oposta. Já vê aqui a parte digital tendo maior EBITDA e logo depois aqui a parte do Premium, e que talvez aí para os próximos trimestres venha apresentar mais surpresas para a companhia. E nesse caso aqui, mais um elogio para a Yduqs, porque o que a gente viu ao longo dos últimos anos é que por causa de ter tantos gastos, escolas fechadas, universidades fechadas, e ainda assim muitas delas tendo que investir bastante, fazendo aquisições, grande parte das empresas, para não dizer todas elas, tiveram que se alavancar bastante. Então, enfrentaram um grande período de mercado muito ruim, agressivo, perdendo aluno, perdendo receita, perdendo lucro, perdendo margem, e nesse endividamento muito alto, essas empresas sofreram bastante. Mas agora, no caso, pela Yduqs, está começando a desenvolver melhor, tendo resultados bons, gerando caixa, a empresa conseguiu reduzir agora a sua dívida. Nesse caso, a alavancagem hoje da empresa está aqui em 1,7 vezes, um endividamento ok, principalmente porque se a gente vê que as despesas financeiras dessas empresas estão crescendo bastante por causa do aumento da taxa Selic, é importante você gerar caixa para reduzir seu endividamento, porque com menos endividamento
vão ter menos despesas financeiras. E aí, por isso, volta a margem de lucro subindo. Então, aqui ponto para a Edux, que nesse caso de redução da alavancagem, talvez seja a principal empresa aqui no setor. E quando nós chegamos aos múltiplos daqui da empresa, a gente vê que hoje o EV sobre EBITDA está aqui na ordem de 6 vezes. Aqui o preço do lucro, pelo lucro ainda está muito pequeno, está aqui bem desconcertado. E outros indicadores ainda bem ruins, como o caso da margem líquida bem baixa, ROI bem baixo, ainda uma dívida muito alta. Mas esse é o ponto. Se a gente considera agora os resultados, não dos últimos 12 meses, mas o que a empresa pode entregar daqui para frente, a gente vê tendências bem positivas. Aqui a gente pode perceber uma margem líquida voltando a crescer, podendo terminar o ano ao redor de 7, 8%. Um ROI também tem tendência de crescimento e, consequentemente, os resultados aqui, no caso, o EV sobre EBITDA e o preço do lucro, voltando à sua normalidade. Então, quando a gente começa a projetar daqui para frente, a gente vê que talvez o EV sobre EBITDA da Edux, ele possa terminar o ano ao redor de 4,2 a 4,5 vezes, o que seria uma empresa bem descontada. Já outras empresas do setor, como o caso da Cogna, que talvez seja mais beneficiada agora nesse contexto, ela vai terminar ainda o ano mais endividada, que é um problema que a empresa ainda sofre já há muitos anos consecutivos, e ainda assim mais cara. Então agora, juntando todas as informações, a gente consegue entender por que o mercado está mais otimista com a Edux em detrimento às demais empresas, mesmo que as demais empresas também comecem a passar por um ciclo de maior otimismo. Mas no caso da Edux, porque ela reúne as principais informações. Primeiro, que ela já está liderando esse ciclo de redução da sua alavancagem, que vai ser super importante para ela voltar a entregar lucro positivo em alto grau. É uma empresa que ainda continua gerando caixa bem interessante, e até mesmo vai potencializar essa redução da sua alavancagem. E nesse, na sua parte operacional, é uma empresa que conseguiu conter, ou pelo menos estabilizar bastante seus custos e despesas, ao contrário de outras empresas que ainda estão tendo muita dificuldade em pagar aluguel, em pagar a parte do pessoal, né, que seriam os professores, diretores, para conseguir coordenar toda essa parte de educação. Então a Edux conseguiu controlar e manter estável toda aqui essa parte, e ele sim vinha avançando super bem, tanto em base de alunos, principalmente no caso do segmento premium, mas também na parte do ticket médio. E ainda assim, a parte premium é onde a empresa vem focando mais forte, onde já tem seu grande ponto diferencial em relação às demais empresas. Então, por isso, no caso, a Edux, a gente pode perceber que a parte do ensino superior, que ainda pode ter o potencial do FIES, é realmente onde a empresa tem seu grande diferencial em relação às demais empresas do mercado, por isso esse grande otimismo dos investidores. Logo, mesmo a empresa tendo se valorizado 80% em apenas um único mês, com um resultado realmente incrível, a empresa ainda tem capacidade de se valorizar mais, muito porque as ações, se a empresa continuar nesse mesmo caminho, vão se mostrar muito descontadas em relação ali à média da bolsa de valores. Por isso, as ações ainda podem crescer mais. Só que ao mesmo tempo que a gente entende esse potencial de valorização, nós temos que entender os riscos do negócio também, porque foi apenas um trimestre em que a empresa conseguiu surpreender positivamente. Nós não sabemos como que vai ser a dinâmica para os próximos trimestres. Se a empresa vai continuar tendo uma captação de alunos forte, o que talvez possa não acontecer. Afinal de contas, grande parte da captação, ainda mais quando a gente pega a parte premium de universidades presenciais, se dá ali no começo do ano, em janeiro e fevereiro, quando faz os seus vestibulares. Então, nesse caso, a captação pode não ser tão boa mais, assim como a evasão pode sair do controle diante de uma piora do cenário macroeconômico. O FIES talvez pode não ter uma resolução agora nesse começo. Então, olha só, a gente entendeu que a empresa teve bons resultados, que ela pode continuar entregando bons resultados daqui para frente também, e consequentemente ser uma empresa com potencial de valorização, mas tudo isso depende de si. Se isso acontecer, se isso acontecer e se isso acontecer. Nesse caso, tem vários pontos onde a gente pode entender que a empresa tem muitos riscos e ela pode não entregar aquilo que o mercado já começa a esperar dela daqui para frente. Então, por mais que seja uma empresa relativamente descontada, a gente entende que também ela pode ser uma empresa de risco maior do que a média do mercado. E se esse não for o seu perfil de investimento, muito cuidado para não investir em algo que não te agrada, até porque o setor de educação, historicamente, costuma ser um setor mais arriscado do que a média. Chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo. E aqui em caso positivo, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo, quase que você pode me ajudar a crescer e distribuir essa mensagem para mais investidores. Agradeço muito a sua atenção e espero você na próxima. Valeu!